Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon. E nessa frente 2, nosso objeto de conhecimento será a primeira lei da termodinâmica. Mas professor, como é que funciona uma máquina térmica? Você pode perceber na ilustração que esse circuito ele é projetado em 3 momentos. Um circuito primário, um circuito secundário e o sistema de água de refrigeração, onde a água tem função de trocar calor com o sistema para que esse sistema venha entrar em equilíbrio térmico. Perfeito? Olha o interessante. Temos aqui um vaso de pressão, um pressurizador e temos também um gerador de vapor. A tendência dessa quantidade de gases que está dentro do gerador de vapor é receber uma quantidade de calor. Ao receber uma quantidade de calor sobre esses gases, esse corpo, esses gases realizam um trabalho. E esse fluxo de gases ele é canalizado a uma turbina, onde essa turbina ela vai girar e, consequentemente, gerar eletricidade a partir de uma peça que está intrinsecamente conectada ao sistema chamado de dínamo. Logo, teremos a geração de eletricidade e a distribuição, e o sistema de refrigeração para poder minimizar a alta temperatura no circuito completo, no sistema termodinâmico completo. Bem, agora o que é interessante, você percebeu que a energia térmica foi transformada em energia cinética, consequentemente energia elétrica. Entenda esse funcionamento. Perceba, uma quantidade de calor é cedida, é deliberada para o sistema, aumentando a variação de energia interna desses gases e o corpo assim realizando trabalho, os gases realizando trabalho. Perceba na ilustração como é que acontece. No caso aqui, o cilindro é empurrado para cima. Se ele é empurrado para cima, acontece uma expansão de volume de gás, correto? Mas temos algumas outras variáveis que você precisa perceber. Uma quantidade de calor fornecida ao meio, aumentando a variação da energia interna e, consequentemente, os gases realizando trabalho. Se você for parar para pensar, a quantidade de calor, a variação de energia interna, que é diretamente proporcional à energia cinética dos gases, e ao trabalho realizado por esse corpo, todas elas têm a mesma unidade, Joule. E Joule é a unidade de energia no sistema internacional. Você acabou de perceber que essas transformações elas estão intrinsecamente relacionadas à primeira lei da termodinâmica, que retrata o seguinte enunciado: energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, a energia ela é transformada seguindo o princípio da conservação. Muito bem? O enunciado também pode ser retratado da seguinte forma: quando uma quantidade de calor é absorvida ou perdida por um sistema, e um trabalho é realizado por esse sistema ou sobre esse sistema, a variação da energia interna do sistema equivale à diferença dessa quantidade de calor cedida ou recebida, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Calor absorvido é positivo, calor cedido é negativo. Esse trabalho é feito pelo sistema. Se ele for feito pelo sistema, ele é positivo. Caso o trabalho feito sobre o sistema, ele será negativo. Você pode perceber também que ela pode ser expressa matematicamente por essa quantidade de calor igual à somatória da variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Aí perceba alguns detalhes importantes. A quantidade de calor sendo maior que zero, o sistema recebe calor. Caso essa quantidade de calor é menor que zero, ele cede calor. Caso essa quantidade de calor seja igual a zero, nós chamamos de processo adiabático, sem troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Agora vamos para a variação de energia interna. Se essa variação de energia interna for positiva, então eu tenho um aumento de energia interna. Caso essa variação de energia interna seja negativa, há uma diminuição de energia interna. E perceba que aumentar a energia interna para um gás ou diminuir significa que você aumenta a energia cinética desses gases. E caso ela venha a diminuir, essa energia cinética também diminui.
Agora, detalhe, se essa variação de energia interna for igual a zero, nós temos uma transformação isotérmica, ou seja, uma temperatura constante dentro daquele recipiente onde contém os gases. Agora, preste muita atenção ao trabalho. Se o trabalho for positivo, está ocorrendo uma expansão. Se o trabalho for negativo, está ocorrendo uma compressão. Caso esse trabalho seja igual a zero, não acontece nem expansão, nem compressão. Uma dica super importante é de como calcular a energia interna, que ela expressa matematicamente por 3 sobre 2 ou 3 meios de número de mols do gás, multiplicado pela constante universal dos gases, multiplicado pela temperatura. Aí nós podemos computar essa constante das seguintes formas. R vai ter o valor de 0,082 atm litro por mol Kelvin ou 8,31 joule por mol Kelvin. Isso é o padrão SI. Agora vamos às atividades, para você perceber como é que funciona a aplicabilidade da primeira lei da termodinâmica. Durante a expansão de um gás, este gás realiza um trabalho de 200 joules, mediante ao recebimento de uma quantidade de calor equivalente a 900 joules. Nessa expansão, perceba, expansão, aumento de volume dos gases, contido em um recipiente, no caso um cilindro. A variação da energia interna do gás é igual. Vamos então à resolução. Perceba mais uma vez que a primeira lei da termodinâmica ela expressa matematicamente pela quantidade de calor recebida ou cedida em um sistema igual ao trabalho realizado pelo gás sobre o gás, mais a variação de energia interna. E ele retrata que essa quantidade foi de 900, o trabalho foi de 200 e a variação de energia interna é a variável que ele quer saber. O 200 está positivo, passa para o primeiro membro negativo, onde temos uma diferença de 900 menos 200 e essa variação de energia é igual a 700 joules, letra B. Um sistema termodinâmico realiza um trabalho de 40 quilocalorias quando recebe 30 quilocalorias de calor. Nesse processo, a variação de energia interna desse sistema é, mais uma vez, vamos utilizar aquela equação, quantidade de calor recebida ou cedida é igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás mais a variação de energia interna. E aí ele retrata aqui. A variação de energia interna vai ser a diferença entre a quantidade de calor recebido ou cedido menos o trabalho. Temos então 30 quilocalorias, a quantidade de calor, menos 40 quilocalorias. Temos uma diferença igual a menos 10 quilocalorias, letra A. Durante a compressão de um sistema gasoso, sobre a ação de uma força constante, alternativa A, a temperatura do gás é invariável. Letra B, a energia interna permanece a mesma. Letra C, o trabalho realizado sobre o gás é negativo. Letra D, o calor trocado com a vizinhança é nulo. Perceba que ele está falando compressão. Pare um pouco, tente resolver, se não, venha comigo a resolução. Letra C, o trabalho realizado sobre o gás é negativo. Lembrando, compressão, trabalho negativo, expansão, trabalho positivo. Bem interessante isso, bem tranquilo. Enquanto se expande, um gás recebe o calor no valor de 100 joules e realiza trabalho no valor de 70 joules. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás é igual a... Bem, alternativa A, ele aumentou 170, B, ele aumentou... Essa variação de energia aumentou 100 joules, letra C aumentou 30 joules, letra D diminuiu 70 joules e letra E diminuiu 30 joules. A quantidade de calor recebida ou cedida é igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, mais a variação de energia interna. Essa quantidade de calor recebida é igual a 100, o trabalho realizado é 70 e a variação de energia interna é o que eu quero saber. Logo, eu tenho 70 no segundo membro positivo, passando para o primeiro membro negativo. Temos uma diferença
igual a 100 menos 70, e a variação de energia interna igual a 30 joules. Então, significa que essa variação de energia interna é positiva, aumentando a energia interna do gás, letra C. Um forte abraço e até a próxima aula. Não desista dos seus sonhos.